Amigos, hoje nós iremos trabalhar o assunto lançamento oblíquo, mas antes de falar do lançamento oblíquo, eu vou relembrar com você outros movimentos que nós tivemos a oportunidade de estudar em aulas anteriores. Eu vou relembrar com você aqui os lançamentos verticais, vou lembrar aqui com você a queda livre, eu vou lembrar para você aqui o lançamento horizontal, para que a gente possa ter uma noção de quais são os movimentos onde nós temos ou não mudança de velocidade, consequentemente, onde é que nós temos ou não a ação gravitacional, se você vai ter a aceleração da gravidade interferindo neste movimento. Para começo de conversa, eu queria trazer uma imagem que a gente sempre oportuniza isso quando está trabalhando esses assuntos. Aqui eu trouxe nessa nossa demonstração a estrutura de um foguete. E eu vou tentar passar para você aqui como é que funciona o lançamento de um foguete. Quando a gente se depara com uma estrutura de uma missão espacial como essa que eu acabei de colocar aqui na tela, ela é subdividida em estágios, tá? São 4 estágios. Se você der uma olhada nessa imagem aqui do lado esquerdo, você deve estar vendo algumas estruturas que nos chamam a atenção. E eu vou te mostrar o que é que acontece com elas. Aqui embaixo nós temos uma tubeira, que daqui a pouco você vai querer chamar até de outra coisa, mas eu vou te mostrar como é que acontece. E você deve estar percebendo que essas partes do foguete, se você estiver dando uma olhada aqui, elas estão todas fragmentadas, sobrando apenas a missão específica, que é essa daqui, ó. Vanks, o que é que você circulou aí? Isso aqui é um satélite. Vanks, como é que vai acontecer esse lançamento? Por exemplo, a gente vai lançar esse foguete para manter um satélite de segurança, por exemplo, em relação à nossa estrutura de país como um todo. O que é que a gente poderia fazer? Bom, eu vou mostrar para você os estágios e você vai compreender como é que isso aqui acontece. O primeiro passo que você vai ter que ter é aquecer. Você tem que ter uma fonte térmica muito grande. Por quê? Porque você precisa fazer com que essa situação ocorra. Veja, tá vendo aqui, ó? Aqui na base dessa imagem, o que é que está acontecendo aqui? Você vai ter que acender literalmente o que a gente chama de fogueira, só que a gente vai usar aqui uma terminologia diferente, a gente vai usar a terminologia ignitor. Para quê? Para que ele possa disparar, através desse ignitor, um sinal elétrico para disponibilizar essa combustão. Então esse ignitor para nós era como se nós tivéssemos numa vela o seu pavio. Ele vai percorrer o tanque, dentro do tanque de combustível, vai iniciar a queima de combustível e, consequentemente, vai iniciar esta propulsão. Então, o primeiro passo é esse: acender esta chama gigante aqui, tá vendo? Ó? Onde eu estou mostrando aqui para você, com esta possibilidade dessa fogueira, entre aspas, a gente vai conseguir fazer o lançamento. Eu vou te mostrar os 6 passos aqui. Ó. Isso aqui é o primeiro, acender. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer isso. Como é que a gente vai acender? A gente vai lá pertinho com fósforo? Não. A gente vai usar um dispositivo chamado ignitor, que percorre o tanque de combustível e inicia a sua queima. Essa queima a gente vai deixar de chamar de queima e vamos utilizar o termo combustão. Bom, quando isso acontece, a gente vai passar aqui, ó. Isso aqui é o primeiro estágio. Tá vendo aqui, ó? Esse é o primeiro estágio. Já acionamos lá a queima do combustível. Aqui nós vamos ter o primeiro momento, tá? Deixa eu voltar aqui. O primeiro estágio ele vai durar aproximadamente 1 minuto. O que é que seria isso? Ele já vai deslocar literalmente na vertical. Você, durante 1 minuto, vai atingir uma altitude aproximada de 30 km, com uma velocidade impressionante de 6.000 km por hora. 6.000 km por hora. Vanks, e o que é que isso significa? Significa que aquele combustível que você tinha, ele vai se esvaziando, certo? Vai se esvaziar o combustível que você tinha. E aqueles motores que você utilizou como propulsão, aqueles 4 primeiros motores, lembra essa estrutura azul aqui, ó? Esses 4 primeiros motores aqui, esses motores que foram utilizados para essa propulsão acontecer, eles vão ser liberados. Como assim? Eles vão ser literalmente desprendidos do foguete. E eles vão cair? Vão. Os cálculos são efetuados para que esses motores caiam lá no mar, lá no alto mar, para que não haja risco, tá? Por que não vai junto? Porque é muito pesada a estrutura. Então, você elimina esses motores para quê? Para que, com auxílio do combustível que já diminuiu em função da combustão acontecida, mais a eliminação desses 4 motores, você possa
ganhar mais altitude e, consequentemente, você vai tentar aumentar essa velocidade, que ainda não é suficiente. 6.000 km por hora ainda não é suficiente. Bom, vamos agora para o segundo estágio. Nós estamos aqui agora. O que é que vai acontecer? No segundo estágio, começa a funcionar rapidamente no finalzinho do primeiro, uns de 5 a 10 segundos no finalzinho do primeiro. E ele vai queimar durante 1 minuto. 2 minutos após o lançamento do VLS, Vanks, essa sigla VLS eu já vi em alguns lugares, porque eu já me interessei em ler sobre lançamento de foguete, e eu já vi essa sigla VLS. O que é que ela significa? Isso aí chama-se veículo lançador de satélite. É o que você precisa para que o foguete possa se deslocar. Eu já passei de uma fase de estar a 30 km de altitude, agora eu já estou a aproximadamente 100 km de altitude. No primeiro momento, lá no primeiro estágio, a gente tinha um foguete com aproximadamente 6.000 km por hora. Aqui ele já atingiu 10.000 km por hora. Então, o que é que acontece? Nesse estágio aqui, vai desprender mais uma peça. Veja só. Ah, entendi. O segundo estágio vai ser solto. Vai. Por quê? Porque você precisa chegar lá em cima só com o satélite. Você tem que eliminar todas essas estruturas que você tem aí. Então, quanto tempo eu gastei? Do primeiro para o segundo estágio, no finalzinho do primeiro estágio, aproximadamente de 5 a 10 segundos, a gente já tem uma queima de combustível. Durante 1 minuto isso vai acontecer. 2 minutos depois, o que é que vai acontecer? O VLS já está quase quantos quilômetros de altitude? Aproximadamente 100 quilômetros. E a velocidade, que era de 6.000, já mudou para 10.000 quilômetros por hora. Agora vamos para o terceiro estágio, que é aqui. Ó. Nós já estamos aqui. Observe que a gente começou aqui a estrutura completa, acionamos a fogueira com ignitor, liberamos os motores propulsores, desmembramos no segundo estágio mais uma estrutura do foguete e aumentamos a sua velocidade. Agora nós já estamos aqui no terceiro estágio. O que é que acontecerá no terceiro estágio? É uma fração de tempo muito próxima. Nos primeiros 3 minutos, o que é que vai acontecer? No terceiro estágio, você vai queimar o combustível mais ou menos 1 minuto ainda, e você já vai estar com quanto tempo de operação, lá do lançamento para cá? Aproximadamente 3 minutos entre os 3 estágios citados. Agora, de 100 km de altitude, você já está a 230 km de altitude. Bom, eu queria ter uma noção, eu vou explicar para você. Quando os aviões comerciais viajam, eles viajam aproximadamente a 10.000 metros de altitude. Perdão, 10.000 metros de altitude, ou seja, 10 quilômetros. Então você imagina a altura que um avião comercial normalmente viaja e multiplicaria por 23. Então aqui já está a 23 vezes a altura que normalmente um avião comercial viaja. Então aqui já seria 230 quilômetros de altitude, tá? Nesse momento você já não tem mais a velocidade que você tinha anterior. Por quê? Por que você não tem mais? Porque você aqui já está o quê? Contando com a redução da gravidade. Você não precisa mais tanto esforço, porque aqui a gravidade já não é mais aproximadamente 10 metros segundo ao quadrado, como você saiu lá da superfície. A gravidade vai diminuir, tá? Não precisa mais dos motores, não. Ele vai continuar subindo, por quê? Porque a resistência do ar é pequena e ele pode continuar. Detalhe, com a ausência da gravidade, não preciso mais nada, eu vou continuar em deslocamento de maneira infinita. Quem é que afirma isso, Vance? Quem afirma isso? Quem afirma isso é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, que é a lei chamada inércia, garante-nos que se você não tiver nenhuma outra força, esse corpo vai permanecer em movimento. Quem está em repouso, permanece em repouso, já ensinava Isaac Newton. Quem está em movimento uniforme vai continuar desta forma. Então, se eu tiver numa situação onde inexista a ação gravitacional, eu não preciso de combustível, o foguete vai embora. Agora, o que é que acontece? Nesse momento agora, olha aqui, ó, eu vou estar com a estrutura já bem reduzida, ele vai ser literalmente apagado. Como assim? Você desliga tudo. O foguete vai ficar apagado entre 5 e 10, 6 e 10 minutos, tá? Para quê? Para que o computador possa fazer todo o estudo do que está acontecendo. Essa manobra que a gente tem aqui, você não tem ninguém operando esse foguete, deixar bem claro isso. Ela vai ser utilizada o quê? Nós vamos utilizar a ação da pressão de gases. Esse gás que está comprimido, o que é que vai acontecer? Essa pressão existente no interior dessa estrutura vai permitir liberar o satélite e ele vai ser propulsionado para frente e vai sair da órbita do planeta Terra.
Então, ele vai sair da ação gravitacional e vai entrar em órbita literalmente. Olha aqui, eu já estou aqui, ó. Quando você separar em função dos gases que você tem nessa estrutura, que a gente chama de mini propulsores, você vai restar simplesmente essa estrutura aqui. Veja o que é que vai acontecer agora no sexto momento. O sexto momento de apresentação para você é o quarto estágio, é esse aqui, ó. Já estamos na fase final do satélite ficar pronto. Qual altitude que eu estou? Tá alto, hein, pessoal? 750 quilômetros de altitude, 75 vezes mais alto do que normalmente você viajaria num avião comercial. Agora, nessa altura, o satélite vai ser acionado. Agora o satélite já começa a funcionar. O motor ainda continua queimando, a aceleração dele aumenta. Por quê? Aqui nós já não temos mais a resistência da gravidade, a ação gravitacional. Eu vou atingir uma velocidade de aproximadamente 27 mil quilômetros por hora. Mas por que tanto? Porque senão você não entra em órbita. Essa é a velocidade necessária para que você pudesse entrar em órbita. O veículo lançador de satélite, ó, já fez o seu papel. O que é que acontece agora? Isso aqui você não vai precisar mais dele. O que é que vai acontecer? Ele vai cair? Vai. A princípio, ele deve cair aonde? Ele deve cair no mar. Aqui temos até uma imagem aqui, ó, dos objetos quando estão caindo no mar. Essa queda, ela não pode ser uma queda livre, ela tem que usar paraquedas, porque senão o impacto é muito grande. Tá vendo? Tem um paraquedas aqui, ó. Tem um paraquedas aqui nessa sonda. Amortecer essa pancada, né? E aí, como é que eu vou recolher esse material? Esse material, ele tem localizadores, então você tem literalmente um GPS para descobrir onde é que ele caiu. Torcendo para que ele não caia na cabeça de ninguém, para que não caia na cabeça de ninguém que esteja passeando no alto mar. Já pensou? Ah, vamos fazer um passeio de iate, de lancha, de barco, de qualquer coisa, e me caiu uma sonda dessa na sua cabeça. Depois que você fez tudo isso, olha aqui, depois desses 4 estágios, do desacoplar dessas estruturas, o satélite está pronto. Está aqui ele, ó. Banks, me diga uma coisa. A Terra não gira? Gira, amigos. A Terra gira. Movimento de rotação e movimento de translação. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, gira em torno do Sol. O satélite ele tem que ter uma velocidade de rotação semelhante à da Terra. Porque você já percebeu que quando a gente está na nossa casa, se a gente tocar na antena parabólica ou na antena da TV, canal fechado, a gente perde o sinal? Pois então, se a gente mexe um pouquinho na nossa antena em casa, perdemos esse sinal, imagina o satélite, ele tem que estar o tempo inteiro em condições de ter velocidade que seja semelhante ao do planeta Terra no seu movimento de rotação. Para quê? Para que a gente não perca o sinal. Fantástico, a ciência mostrando mais uma vez a sua capacidade. Então, para aqueles que tinham curiosidade de saber como é que funcionava o lançamento de um foguete, nós estamos aqui apresentando para você. Deixo bem claro que aqui é o lançamento de um foguete para implantação de um satélite. Os foguetes que são vamos dizer assim, tripulados, você teria uma outra situação. Você não ia ter nesta situação específica, não. Eles iriam representar nesta sequência o satélite que a gente acabou de lançar. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer algumas abordagens com relação aos movimentos para que a gente possa lembrar exatamente o que a gente precisa. Eu vou citar aqui alguns projéteis. O que é que a gente poderia citar aqui? Eu fui no campo do esporte, eu trouxe aqui o movimento do lançamento de basquete, eu trouxe aqui um atleta de esportes praticados no gelo e na neve, e trouxe aqui o golfe. Todos eles têm uma característica em comum, os movimentos que nós iremos observar como movimentos oblíquos ou lançamentos oblíquos. Você percebe, por exemplo, no lançamento de uma bola de basquete, essa trajetória. Você percebe neste jovem que faz um salto lá na neve, essa trajetória. Você percebe no movimento da bola de golfe lançada de uma grande distância, essa trajetória. Essas trajetórias caracterizam o lançamento oblíquo. Quando a gente estuda o lançamento horizontal, o corpo partia de uma superfície mais elevada, o lançamento oblíquo não. Veja o que a gente vai ter aqui. Vamos lembrar aqui. Primeiro, que movimento é esse? Queda livre. O que é a queda livre? Queda livre é quando se abandona um corpo e deixa que esse corpo, que tinha uma velocidade inicial zero, começasse a deslocar com a ação gravitacional. Traduzindo isso, eu vou cair sendo como principal força de atuação meu próprio peso. O que é que faz o objeto cair? O que faz o objeto cair, sem dúvida, é a gravidade. A massa da Terra é tão grande que a força gravitacional vai atrair os corpos para baixo. A gravidade na Terra é de 9,81 metros segundo ao quadrado. Mas a gente arredonda para 10, para facilitar a sua vida. Se você tem aceleração, você está diante de um movimento uniformemente
variado ou movimento uniformemente acelerado, é o MOVE. Se você tivesse velocidade constante, ele não teria aceleração. Não é o caso. Corpos mais pesados caem mais rápido? Essa pergunta sempre foi feita lá da antiguidade. Se eu sou mais pesado, eu vou cair mais rápido? Depende da condição que se encontra os corpos. Se você estiver desprezando a resistência do ar, vocês dois vão cair juntos. Se você não estiver desprezando a resistência do ar, obviamente o corpo pesado vai chegar primeiro. Então, olha só. Essa aqui essa aqui é a Torre de Pisa, lá na Itália. Aqui a pergunta é, corpos pesados caem mais rápido? Não, não caem mais rápido, tá? Só que a gente vai ter que responder numa situação específica da física. Eu vou ter que analisar que situação que eu estou, que contexto que eu estou. Se eu tiver sem a ação da gravidade, desprezando a resistência do ar, eles vão cair no mesmo momento, tá? Olha lá. Galileu fez essa experiência na Torre de Pisa. Ele teria demonstrado que corpos leves e pesados caem juntos se a resistência do ar não afetar nenhum deles. Esse é o segredo. Se não existe a resistência do ar, os dois vão cair juntos. Eu coloquei aqui um exemplo para você visualizar. Ó, na presença da resistência do ar, quem é que chegou primeiro? A pedra, não foi? Ó, a pedra chegou, depois a pena chegou. Agora, se você tivesse no vácuo, o que é que ia acontecer? Veja, no vácuo, os dois iriam chegar juntos. Por quê? Resistência do ar. Então é assim que a gente tem que raciocinar. Olha lá, um elefante e uma formiguinha. Elefante 1.000 quilogramas, não é formiguinha não, é um corpo de 1 quilograma. Formiguinha de 1 quilograma ia ser brabo, né? Aqui, tem um corpo de 1 quilograma e o elefante com 1.000. Qual é a aceleração? Eles dois estão submetidos à mesma aceleração. Qual a aceleração, Vanks? 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração não muda, a aceleração é constante. O corpo pode ser grande ou pequeno, a ação gravitacional é a mesma. Vanks, o que é que acontece com as distâncias à medida que o corpo está caindo? Elas vão aumentar conforme o quadrado de seus números. Olha aqui, ó. No instante 0, 1, 2 vai ser 4, 3 vai ser 9, 4 vai ser 16, o 5 vai ser 25, o 6 vai ser 36 e assim por diante. Olha que interessante. As distâncias aumentam com o quadrado dos seus próprios números. E na queda livre, como é que vai ser a variação da velocidade? Qual é a gravidade? A gravidade é 10, é a mesma aceleração. Então, a cada segundo que passar, o que é que acontece com a velocidade? Aumenta 10. Então, após 1 segundo, 10 metros por segundo. 2 segundos, 20. 3 segundos, 30. 4 segundos, 40. 5 segundos, 50. Captou a mensagem? A aceleração é o aumento da velocidade. Quanto que ela aumenta? Aumentará 10 metros por segundo a cada segundo que passar. Por isso que é 10 metros por segundo ao quadrado. E quanto que cai? Bom, a queda que vai acontecer de acordo com o quê? À medida que você vai caindo, ó, em 1 segundo, 5 metros, 2 segundos já está 20, 3 segundos está 45, 4 segundos 80, vai aumentando o tempo inteiro. À medida que eu desço, a minha velocidade aumenta. E no lançamento vertical? Isso aqui na queda livre, eu vou de cima para baixo com velocidade inicial 0. O que é que a gente estuda no lançamento vertical? Eu vou de baixo para cima, eu tenho que ter uma velocidade inicial. Quando eu subo, a velocidade diminui. Quando eu desço, a velocidade aumenta. Quando eu subo, a minha gravidade ela é negativa, menos 10. Veja aqui, para baixo a velocidade inicial é 0, né? Ó, tá lá? Olha aqui o que vai acontecer. E para cima, olha aqui as duas situações. Aqui no nosso lado esquerdo, nós temos um corpo subindo, do lado direito um corpo descendo. A gravidade é 10. Veja o que vai acontecer com relação às estruturas propriamente ditas. Vamos subir. Para começo de conversa, eu preciso ter uma velocidade inicial. Está aqui, ó, 30. Depois de 1 segundo vai estar quanto? 20. Tá vendo? Depois, no segundo próximo, vai dar quanto? 10. E no próximo, vai zerar. Pronto. É a altura máxima. O que é que acontece quando atinge a altura máxima? Ele cai em queda livre. Agora vamos descer. Presta atenção na descida. Quanto é a velocidade inicial? Velocidade inicial é 0. Lá em cima é 0. Aqui é 0. Tá vendo? Ó? Cai para quanto? Aí vem para quanto? 10. Depois 20. Depois chega com 30. Conclusão. O tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. As velocidades são idênticas. Em que? Em módulo. Uma é positiva ou negativa. Positivo e negativo para a velocidade não significa que está aumentando e diminuindo. Isso aqui é só para mostrar o sentido. Uma sobe e outra desce. Não vai pensar que é aumentar e diminuir, não. Aumentar e diminuir velocidade é a aceleração. Aceleração positiva está aumentando. Aceleração negativa está freando.
Então, o tempo de subida e o tempo de descida, tanto no lançamento vertical como na queda livre, serão os mesmos. Posições, as velocidades também. Olha aqui, tempo de subida igual ao tempo de descida. Lançamento horizontal, na queda livre a gente tem um movimento numa vertical, né? Numa reta. O lançamento horizontal, você está num determinado plano e o seu corpo assume uma trajetória tal que ele vai ganhando em velocidade para baixo no eixo Y, mas na horizontal ele mantém a velocidade constante. Lançamento horizontal, na vertical, da decomposição da velocidade, você tem uma mudança de velocidade para mais. E na horizontal, essa velocidade não muda. Veja o que é que acontece. Vou lançar de lá, ó. Vamos lá, ó. Vx e aqui o Vy na vertical. Veja. Olha a trajetória. Esse corpo, ele tem uma velocidade Vx e uma Vy. Essa moça é movimento uniforme e essa jovem é movimento uniformemente variado. Por quê? Porque tem aceleração. Veja o que é que acontece, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses pontos em laranja representariam a trajetória do corpo. Olha só. O que é que vai acontecendo com o passar do tempo? Na vertical, o movimento é acelerado. A aceleração é constante. De quanto? A aceleração é igual à própria gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A componente horizontal é o quê? Movimento uniforme. Então, a aceleração não existe. Movimento horizontal e movimento vertical são independentes, mas eles acontecem de maneira simultânea. Na horizontal, movimento uniforme. Na vertical, movimento uniformemente variado. Adotaria quanto para a gravidade? 10. Olha aqui essa imagem. Esse moço está caindo com a trajetória que eu falei para você. Aqui, no eixo X, movimento uniforme. Aqui, onde ele está descendo, no eixo Y, movimento uniformemente variado. Motivo, a ação da gravidade. Quer dizer, então, Vanks, que quanto mais eu desço, mais rápido eu estou. Exatamente. Mas na horizontal, a velocidade que desloca você para frente é a mesma, não muda. Aqui, vocês já devem ter brincado aqui com Angry Birds, que seria o quê? Aquele joguinho lá que a gente lança os pássaros para atingir os alvos. Acredito eu que a maioria dos alunos aqui presentes são feras nesse joguinho aqui. É um joguinho que é um clássico, né? Só talvez seja menos clássico do que o Super Mario. Então aqui, quem já jogou isso sabe que o movimento dele é um movimento oblíquo. Sabe por quê? Porque ele vai ganhar altitude e depois ele desce. Veja aqui. No jogo, ocorre arremesso de passo para acertar os alvos. Aí a pergunta é, onde é que a física entra nessa história? É porque o movimento desse moço é um lançamento vertical. Ele também caracteriza um lançamento oblíquo. Ó, eu vou ter essa situação aqui. Veja o que é que vai acontecer. Acompanhe comigo. Trajetória tem forma de parábola. Então ele vai sair, ó, sobe e desce. Ela tem dois movimentos como lançamento vertical. Quais? Na horizontal é um movimento uniforme e na vertical uniformemente variado. O camaradinha que está aqui tem uma velocidade na horizontal e uma na vertical. Esse ponto aqui em cima, amigos, chama-se altura máxima. Lá na altura máxima, você começa a inverter o movimento. Na altura máxima, ele passa a descer. Ele estava subindo, agora ele passa a descer. Veja o que é que acontece nesse gráfico animado que eu trouxe para você. No plano horizontal e no plano vertical, nós vamos ter dois comportamentos distintos. Qual o comportamento no plano horizontal? Movimento uniforme. Qual a relação matemática que eu vou usar? Olha como é fácil. A decomposição da velocidade no eixo horizontal é só fazer a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. E o alcance, Vanks? O que é o alcance? O alcance é a distância que você tem do lançamento até chegar no ponto final. Isso aqui é alcance, ó. Esse moço aqui é o alcance. Como é que eu calculo o alcance? Velocidade vezes o tempo. Vx vezes t. Então, no plano horizontal, eu preciso conhecer estas duas relações que são importantíssimas. E no plano vertical, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que na vertical você tem aceleração. No plano horizontal, a velocidade é constante, a aceleração é nula. E no vertical? No plano vertical é o contrário. Aqui é movimento uniformemente variado. O que é que acontece no movimento variado? A velocidade que era constante varia. A aceleração que era nula agora é não nula. E como é que eu acho o V0y? Muito simples. Se na horizontal eu multipliquei pelo cosseno, na vertical eu multiplicarei pelo seno. Para eu achar o tempo que ele gasta para subir, isso aqui é a altura máxima, bem aqui, ó.
Para eu saber o tempo que ele gastou para subir, é muito simples. Você vai pegar V0 vezes seno dividido pela gravidade. Tempo de subida, velocidade inicial, vezes o seno, dividido por 10. Lembrando também que o tempo de subida, amigos, é o mesmo tempo de descida. Veja a composição. Eu tenho aqui a velocidade V0. Eu vou transformá-la em V0y e V0x. Aqui, movimento uniformemente variado. Aqui, movimento uniforme. Na horizontal, multiplico com o cosseno. Na vertical, com o seno. Muito fácil de entender. Veja só. Está aqui o ângulo. Aqui está o V0. Olha aqui o que é que aconteceu. Está aqui ó, o y e está aqui a velocidade x. Veja. Aqui está ele. Aqui em cima é a altura máxima. Cuidado que os vestibulares, e você vai fazê-los, tem uma mania de querer pegar o aluno, porque quando chega bem aqui ele diz assim, ó, na altura máxima não existe aceleração. Claro que existe. A gravidade deixou de existir? Não. Então existe aceleração. Na altura máxima não tem velocidade. Está errado. Na altura máxima, o V0y está zerado. Mas só que você ainda tem quem? O V0x, não é constante? Aqui em cima, na altura máxima, nós continuamos tendo gravidade, continuamos tendo velocidade. Só que lá em cima, quando você chega neste ponto e começa a descer, você só vai ter a velocidade do eixo x. Essa daqui está zerada. Aí você começa a ter de novo ela aqui. Então, cuidado. Eu vou colocar isso na sua avaliação. Por favor, não caia. Na altura máxima, existe aceleração? Sim, gravitacional. Tem gravidade, não deixou de existir. Existe velocidade? Sim, porém, somente na horizontal. Na vertical, ela é zero. Olha as considerações que eu coloquei aqui para você. O movimento vertical é retardado e depois acelerado. Por que ele é retardado? Retardado é quando você tem sinais diferentes entre velocidade e aceleração. Acelerado é quando aceleração e velocidade possuem os mesmos sinais. Então, até chegar na altura máxima, retardado. Da altura máxima descendo, acelerado. Na componente horizontal, encontramos uma velocidade constante, movimento uniforme. O movimento na horizontal e vertical são independentes, porém, acontecem de maneira simultânea. Enquanto o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se eu gastei 20 segundos para atingir a altura máxima, gastarei 20 para descer. Olha o lançamento do basquete aqui. Veja só, trouxe uma imagem aqui para você. Partiu daqui, fez todo o trajetório e chegou no mesmo plano. Aqui é quem? Aqui em cima, altura máxima. O que é que a gente tem aqui na altura máxima? Temos aceleração, ainda continua, temos gravidade, mas lá em cima nós não temos velocidade no eixo y. Vx continua existindo? Sim. Vy lá em cima é quanto? Zero. É isso que você tem que ter cuidado. Tá? A velocidade horizontal é constante na trajetória inteira, não vai deixar de existir. E aqui eu trouxe para vocês, em cores diferentes, qual é o lançamento que consegue melhor resultado. Que alguém perguntar para você, no lançamento oblíquo, onde é que eu vou conseguir o maior lançamento, onde é que eu vou ter o maior alcance. Esse maior alcance aqui ocorrerá quando o ângulo de lançamento for de 45 graus. Vanks, um arremessador de dardo numa competição olímpica, além da força, ele tem que ter a técnica, né? Sim, o lançamento de dardo, aquele lançamento que ele efetua, ele tem que procurar montar, criar, gerar um ângulo mais próximo de 45 graus possível. Olha o futebol americano, se não existisse gravidade. O que é que ia acontecer sem a gravidade? Ao invés da bola fazer o arco, o que é que ela ia fazer? Ela ia subir, ó. Ela não iria fazer a trajetória que você gostaria que ela fizesse, ó. Também não existe isso, né, Vanks, de ir numa linha reta? Não. Olha aqui, no futebol americano, vai dar um chute aqui, ó. Sem gravidade. Não ia conseguir fazer exatamente como ele queria. Basquete com e sem gravidade. Olha aí, com a gravidade, olha a trajetória. Pronto, beleza. Se não existisse gravidade, o que ia acontecer? A bola ia subir e o atleta também. Tchau, atleta, você vai também. E aqui a gente fecha a nossa aula trazendo para você algumas dicas, algumas situações que traduzem o que a gente chama de mapa mental, né? Vamos dar uma olhadinha? Esses ângulos notáveis normalmente são oferecidos nos exercícios. Esses aqui são os que a gente mais usa. Seno e cosseno de 30, 45, 60. O maior alcance, 45 graus. Decomposição do vetor V0 na horizontal, multiplico com cosseno. Na vertical, multiplico com seno. Aqui,
Como eles dois estão formando 90 graus, o que a gente pode fazer? Isso aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. Outra coisa importante para que você lembre-se, eu tenho 3 relações matemáticas que nós não iremos trabalhar com elas agora, mas eu já adianto para você, que me permitem calcular a altura máxima, o alcance máximo e o tempo de subida. Tempo de subida eu já te apresentei hoje, né? Velocidade inicial dividido pela gravidade. Eu espero que você tenha gostado desta aula. A gente procurou fazer de tal forma que você se envolvesse com movimentos, com imagens, com informações que são relevantes e de uma vez por todas você entender que a física não é uma disciplina difícil de se estudar. Muito pelo contrário. A física ela é envolvente, ela é apaixonante e eu tenho absoluta convicção de que você vai criar na sua capacidade de entendimento uma aproximação tão grande com a física que você vai veredar pelos caminhos dela, fazendo engenharia ou fazendo propriamente o curso de física, quem sabe vindo trabalhar aqui comigo. Tchau, meus amigos. Daqui a pouquinho a gente volta.